E aí, galera, bem-vindos a mais um Deixa Falar Podcast, nosso terceiro programa. Eu sou o Pedex. Eu sou o Lee. Como é que vocês estão, rapaziada? Ó, não sai daí, hein? Tem coisa boa hoje, hein? E aí, galera, é o Diego que tá falando aqui e eu espero que vocês consigam aproveitar bastante as informações do programa de hoje. Beleza, galera, aqui é o Chacal. E o assunto de hoje é sobre... Opa, peraí, Chacal, deixa eu falar, rapaz, tá pulando eu assim, passou na frente, nem esperou. Então, aqui quem fala é o Félix, tudo bom, galera? Antes da gente começar o assunto, né, não esqueça de deixar aí o like, né, verificar nas redes sociais aí o canal, né, o podcast nosso, e aí nos acompanhar. Pode continuar, Chacal, agora. O assunto de hoje é um assunto bem interessante. Eu acho que é o interesse de todo mundo, que é consoles versus retro games. Qual o melhor? Fight! Vamos lá. Retro games e consoles atuais. A gente tem que lembrar que, tipo assim, todo mundo aqui é da época do que ainda lançava ainda os clones, né? Do Nintendinho aqui no Brasil, então a maioria da gente aqui jogou bastante jogos antigos. Assim, tem um valor sentimental das pessoas que são mais velhas pelos jogos antigos, por isso, né, os retro games, certo? E a gente tem os jogos novos que às vezes se baseiam nas ideias dos jogos antigos, que é também bem interessante. Mas em questão a sua pergunta, né, qual que seria melhor? Eu ainda acho que, tipo assim, os jogos atuais, certo? Porque a gente tá numa atualidade, né, de gráfico, é melhor que os jogos antigos, né? Só que é uma dificuldade dos jogos antigos que a gente não tem nos jogos atuais hoje. Porque, como falou, né, a tecnologia de um pro outro mudou bastante, então... Você for olhar bem, entra aquela pergunta. Será que os jogos antigos são melhores? Ou a gente ficou velho? Porque se você for olhar hoje no mercado de jogos, boa parte da comunidade envelheceu. Nós envelhecemos junto com os jogos. Aí, Chacal, entra aquela questão também. Aquele jogo envelheceu bem ou envelheceu mal? Entendeu? Também entra junto, dentro dessa questão, entra essa questão também. Se o jogo ele envelheceu bem ou ele não... Ele envelheceu mal, porque tem jogos que são antigos que hoje ainda a galera joga porque ele envelheceu bem, entendeu? Certo? Só que tem outros que... Você for olhar bem, você pode comparar jogo com vinho. Vinho, você vai ter aquele vinho barato, aquele vinho ruim, tá? É bom pra passar tempo, mas vai te dar uma dor de cabeça. Sim. E você vai ter aquele vinho que é, tipo assim... aquela coisa de aquela verdadeira obra-prima, né? Você tem alguns jogos antigos que são obra-primas. E você tem jogos que eles podem até não ser uma obra-prima, mas entra aquele negócio de saudosismo, aquele negócio de saudade, saca? Remete à sua infância, entendendo ou não? Tanto que retro game em si, se você for olhar, ele é um movimento. Ele é um movimento relacionado a colecionar, jogar videogames antigos. Se você for olhar, o Play 4 já entra na categoria de retro game. E já é um console antigo. Daqui a pouco o Play 5... Daqui a pouco o Play 5 entra também. Eu sei que o Play 5 é o queridinho do Lee, mas daqui a pouco ele entra também na categoria de retro game, porque a Sony anunciou o Play 6 já. E tem muito daquilo que o jogo virou um retrô, né? Um clássico. Às vezes naquela época ninguém gostava dele e agora passou a gostar. A gente tem que tentar colocar uma base do que é realmente esse retro game, porque pra mim o retro game, na minha opinião, o retro game seria jogos que a gente lembra da nossa infância, só que a gente tem que lembrar qual que é o padrão da infância de cada um. Então, mas aí a gente tem que parar pra perguntar e pra se definir o que é retro game. Qual é a característica de um retro game? Né? Beleza, a gente entende que Super Nintendo, vamos pensando em Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, talvez ali os portáteis, né? O DS, o Advance, 3DS, aí a gente tem o Wii U.
Ok, todos esses a gente entende que são retro game, mas o que mais é retro game? Nossa, não fala isso não, porque eu fico passando mal pensando que eu tô ficando velho. Olha, retro game, se a gente pegar retro game, ele não chegaria a ser um estilo de jogo nem nada. O retro game é um conceito, certo? Ele literalmente é algo assim, vamos dizer assim, qual que é a geração que nós estamos agora? É a geração de, vamos dizer assim, que antigamente a gente tinha a geração 32, 64, 16 bits, 8 bits, entendeu? Geralmente a geração atrás é retro game. Entendeu? A gente tem que ver qual que é a geração que a gente tá agora. A gente tá numa geração com DSL L5, né? Que é o que tá entrando agora no mercado. Então tudo que for anterior a essa geração, a gente já só pode encaixar-se no conceito de um retro game. Certo? Retro game em si, se você for olhar, ele é mais um movimento de você pegar, colecionar jogos antigos, né? O retro game ele entra muito na questão da mídia física, né? De você colecionar consoles, colecionar jogos antigos e você poder jogar ele a qualquer momento, né? É mais a questão de colecionismo mesmo. Vamos colocar uma barrinha aí, porque nem todo mundo consegue jogar, né? Porque vamos assim, poder assim dizer. Eu não sei quanto ao Pendex, por exemplo, mas eu sou das pessoas que, ultimamente, se eu for jogar um jogo recente, é só se for pelo computador, porque pelos consoles mesmo eu não tenho nenhuma condição de comprar ele, não. Cara, eu prefiro a geração, é que nem eu falei, entendeu? Temos os retro games, né, que são muito bons, são coisas que a gente lembrou do nosso passado, mas eu acho que a geração atual é muito melhor que a anterior, porque tem um ponto forte e ponto fraco entre as duas. Uma é saudosismo e a outra é porque são jogos de agora, que todo mundo joga, todo mundo gosta. Bom, e eu acho que aqui já tem que ter, quando a pessoa terminar de falar, já tem que ter a resposta. Vocês preferem a geração atual ou o retro game? Mas voltando um pouquinho a essa questão aí, eu particularmente gosto dos jogos antigos, não pela questão, retro games, né, por assim dizer, não pela questão de gráficos ou histórias assim, porque os jogos de hoje tem muito gráfico, mas a história, vamos colocar, convenhamos, tem pouca história em alguns jogos recentes que antigamente a gente conseguia aproveitar muito mais. E a dificuldade dos jogos. E agora, Diego, vai complicar mais a sua vida para isso, porque infelizmente tivemos a notícia de que a Sony vai aumentar o preço dos consoles, né? Para o agrado de muitos aí, né? Apesar que eu acho que isso é uma estratégia deles. Eles aumentou, daqui a um tempo, daqui a uns 3 meses, o pessoal vai esquecer que teve esse aumento e eles vão jogar uma promoção no preço normal e todo mundo vai correr lá e comprar. Tática. Mas aí que tá. É aí que eu tô te falando. O que os jogos antigos têm no Retro Games é exatamente esse equilíbrio. Eles conseguem trazer toda a história e a jogabilidade ao mesmo tempo sem perder o foco, aquele foco que foi criado. Como que tá sendo os jogos de hoje. Opa, peraí. Não, agora eu vou te cortar, Diego. Cortar. Foi dado. Eu vi esses dias aí uma pesquisa que os jogos de hoje estão perdendo a mão da jogabilidade para a história. Eles estão pondo muito mais história do que jogabilidade. Se você pegar o The Last of Us, é totalmente uma história, entendeu? Tem sim uma jogabilidade é muito boa, mas tipo assim, eu acho que já é o contrário. Eu acho que os jogos hoje estão focados muito em história e estão esquecendo da jogabilidade. Então, o que acontece? É que os jogos de antigamente... Deixa eu falar. Vamos lá. O que acontece? Antigamente, um desenvolvedor de jogo, ele tinha que fazer vários tipos de gambiarra para aquele jogo funcionar num console. Mano, o pessoal criava cada saída, cada negócio, o efeito parallax, que é no Nintendinho, né? Que é pra dar o efeito 3D, de como se tivesse feito do fundo, entendeu? O efeito de texturização,
uma textura em cima da outra, sombreada, o efeito do que eles fizerem no Donkey Kong, que é renderizar o 3D, tirar em fotografia e jogar dentro do jogo para parecer 3D, entendeu? Antigamente, eles tinham mais carinho pelos jogos, certo? Realmente, o que o Diego falou é verdade, eles tinham mais carinho pelos jogos, em desenvolver um jogo, do que hoje em dia, que o pessoal tá mais assim, sabe? Eu quero fazer dinheiro. Entendeu? Eu quero fazer milhões. Essa franquia vai me dar dinheiro. E às vezes eles esquecem de colocar aí uma jogabilidade legal. Eles esquecem de colocar ou uma história legal. Eles não conseguem balancear isso como eles balanceavam antigamente, porque eles precisavam fazer o jogo servir naquele console, funcionar naquela arquitetura. Então hoje, como a gente tem uma arquitetura de computador, né? Que aí a gente fala, né, que é um PC, literalmente, todo mundo tem esse acesso, então vai depender da configuração da pessoa, eles tacam lá o que eles querem, bonito lá, pra pessoa encher os olhos e a pessoa correr comprar. Como foi o caso aí, vamos dizer assim, de um jogo, que é o Monster Hunter Wild, que, pô, todo mundo que é fã de Monster Hunter tava esperando o jogo, e quando lançou, meu Deus do céu, cara, que horror. Ele ficou com umas críticas negativas até eles consertarem isso. Aí você vai colocar, eu vou colocar como exemplo aí, o próprio Nick colocou aí, o The Last of Us. Todas as questões que eu vi, o pessoal falou, não, a história é perfeita. Mas é um jogo que literalmente você coloquei pra frente, continua a história. Coloquei pra frente, história, pra frente, história. Negativo, vou te cortar de novo. Você jogou? Eu tô falando, olha, eu escuto o que eu falei. Eu falei que a informação que eu li sobre o jogo, eu não a minha opinião. Eu estou falando o que o pessoal colocou. Não, porque, ó, eu defendo que eu gosto desses jogos, tá? Se fosse um jogo que eu não conheço ou não gostasse, eu não defenderia. Mas o Last of Us não é isso, não. Ele tem estratégia. Mas aí deixa eu acabar de falar para você entender o meu ponto. Você não deixou nem eu falar o meu ponto e você já tá me cortando. The Last of Us, os caras falam que fizeram uma história assim, perfeita, vamos assim, por assim dizer. Eu não sei da história toda. Em comparação com um jogo mais recente que ganhou vários títulos aí, que foi o Expedition. Diferente dele, em que você tem que se movimentar e conseguir fazer a história, fazer a jogabilidade, o The Last of Us, o pessoal comentou que é um jogo que a única coisa que você precisa fazer é colocar o mouse pra frente e você vai zerar o jogo. Você não vai estar jogando nada. Então, a gente precisa que eles pensem o seguinte: a gente vai fazer um jogo pra a gente entreter o cara ali pela jogabilidade ou pela história, ou a gente consegue fazer as duas coisas. É isso que os jogos de hoje estão pecando. Tem uma coisa que eu paro pra pensar, que eu acho que as pessoas consideram o retro gaming melhor do que os videogames e os jogos de hoje em dia. Os jogos de hoje em dia, claro, eu sou um PCzista, né? Eu jogo no PC. Você vê que hoje os jogos um pouco do que o Félix estava falando sobre a falta de carinho com os jogos. Hoje, com o advento da IA, e a gente viu recentemente o lançamento aí do DLSS 5, né, da Nvidia, que simplesmente vai lá e mexe, muda a cara do personagem e deixa mais bonito e deixa mais real. Mas a grande realidade é que hoje em dia os caras criam um jogo e os caras não pensam em deixar o jogo otimizado. Eles não pensam muito nisso. Os caras não querem nem saber, meu irmão, joga aí de qualquer jeito aí, o cara tem que ter um PC violento pra rodar. E aí, às vezes você pega jogos talvez mais antigos, que às vezes os gráficos estão iguais, ou às vezes até mais bonitos, mas o cara teve o trabalho de refinar os gráficos, teve o trabalho de cuidar, de mexer. Coisa que hoje em dia, infelizmente, eu particularmente acho que não tá funcionando muito bem. Os jogos de hoje em dia são maravilhosos, são lindos, são incríveis. É verdade, eles são. Mas graficamente falando, e aí eu digo graficamente no sentido de execução, porque, por exemplo, eu tenho um PC fraco. Tem muita coisa que eu não vou conseguir jogar porque simplesmente não funciona. Mas tem jogos que saem agora, que são jogos que são melhor otimizados, que rodam em PCs mais antigos. E tem jogos que poderiam rodar em PCs mais antigos
mas não rodam porque os caras não se importam mais. Não, eu não vou otimizar o jogo. O cara tem que botar uma 5090 no PC dele e ele se vira pra jogar. 5090, 32 GB de memória e tá bom, e ele que se vire. Então isso é uma coisa que me incomoda muito dentro da realidade dos games. Você acha que talvez isso seja a culpa dos produtores, ou talvez o jogo ficou tão grande que, tipo assim, se ele tiver que diminuir, o jogo vai perder gráfico, vai perder talvez até textura, os FPS, porque agora saiu essa vibe de que eles vão voltar a fazer jogos a 30 FPS. Cara, eu vou ser sincero, eu gosto, pode ser porque, tipo assim, eles falam que os 60 FPS é melhor que o desempenho, né? E o desempenho você usa mais em jogo de ação, de tiro, de corrida, Mortal Kombat, que é uma luta. Mas, cara, eu prefiro 1000 vezes o desempenho do que a qualidade. A qualidade, às vezes, fica estranho, cara. Então, o desempenho no jogo fica muito melhor, tá? E eu discordo de vocês aí, o que vocês falaram. Eu acho que realmente, eu concordo numa parte que você falou, o Pedex. Você falou que eles zoam realmente os jogos, eles tinham que ter uma estratégia melhor, né? Pra todo mundo conseguir jogar. Mas eu acho que os jogos de hoje em dia, que nem o Diego aí falou isso aí do The Last of Us. Galera, você me desculpa, Diego, mas você não jogou The Last of Us, cara. Não é só pôr pra frente e andar, mano. O The Last of Us, você tem que fazer stealth, tem uma história de tiro, você tem que ser bom de tiro. Então, tipo, ele tem uma história, sim. Ele tem uma história e ele tem uma jogabilidade foda. Você vai me desculpar. Tem muitos jogos novo que realmente não tem história, que nem eu tô jogando agora, fazendo esse podcast com vocês, jogando Prison Desert. A história do jogo realmente é um pouco furada. Mas explorar o mapa, as missões paralelas são maravilhosas. E o jogo tá filé. Então, mas será que o que Diego não quis dizer foi de ser um jogo linear? Porque o próprio Crimson Desert, ele é um jogo de mundo aberto, né? E os jogos de mundo aberto, eles não são eles podem ter até uma linearidade, né? Mas se você quiser, você faz missões secundárias, essas coisas. Jogos como o The Last of Us, que são jogos que pra mim, mano, o The Last of Us é maravilhoso. Eu chorei nos primeiros 5 minutos, né? Então, especialmente pra mim que tenho filho, ter jogado os primeiros 5 minutos, 10 minutos, sei lá, só o prólogo do The Last of Us já acabou comigo, né? Mas, será que não tem a ver porque apesar dele ser um jogo muito bom de história, a história é boa, a história é maravilhosa. Será que não é porque ele é um jogo linear? Será que não é isso? Mas então você concorda com o Diego? Você acha que é só pra frente e andar? Segura aí, deixa eu falar. Será que ele não é um jogo linear? O linear é diferente no mundo onde os jogos hoje tem muitos jogos de mundo aberto. Você pega o The Last of Us, que tem uma história maravilhosa. Pra mim, o gameplay é legal, tá? Ele é repetitivo? Depende. Se você jogar ele no mais fácil, ele vai parecer uma gameplay repetitiva. Se você jogar ele no normal, no difícil, no modo mais difícil, quanto mais difícil fica, menos linear o jogo fica, porque ele vai mudando a dificuldade, a forma de jogar muda, o jogo já tem que ser um jogo de stealth, né? Então, talvez seja isso que os críticos disseram nesse sentido. Talvez os caras não jogaram o jogo profundamente, porque a gente sabe que tem muitos críticos de jogos que não jogam os jogos. Os caras já ficam lá 10, 15 minutos de jogo e já expõem opinião. Nisso, eu meio que... eu sei que o Diego não deu a opinião pessoal dele, até porque ele não jogou, né? Mas eu acho que os especialistas, a galera da crítica, eu acho que eles não jogaram o suficiente para considerar o jogo um jogo, sei lá, de que é só andar e atirar. Não, ele tem uma história
incrível. A história do The Last of Us é incrível. Entendeu? Então, assim, o The Last of Us não é um retro game. Pra mim, né? Ele não é um jogo antigo. Ele é da atualidade, pô. Tem no PS5, inclusive. O remake, né? O remake. Mas ele é ele se encaixa como retro game, o Pedex, sabe por quê? Por causa da idade dele. Ele é do PS3, né? Uhum. Deixa eu só citar um jogo aqui que o Diego falou que se fosse no caso eu concordaria com ele. Hellblaze. Acho que é Senius, eu não lembro o restante do nome. Daquela mulher viking. Eu joguei o primeiro, não joguei o segundo. O jogo é foda, a história do jogo é foda. Mas eu concordo com você, cara. É andar e apertar um botão. Cara, é só isso. O jogo é só... Tanto é que eu comecei e parei ele várias vezes. Então, mas existem... Então... Deixa eu só falar aqui rapidinho. Vamos lá. Questão, tipo assim, dos jogos atuais e os jogos antigos. Por que os jogos antigos são mais bem feitos? Por assim dizer. Bem feitos entre aspas, tá? Porque tem muito jogo antigo também que sinceridade é só Jesus na causa. Mas, vamos lá. Por que os jogos antigos são mais bem feitos? Lembra o seguinte. Jogos antigos, principalmente os mais antigos, eram cartuchos. Eram jogos caros. Então, os pais não tinham condições de comprar pro filho um jogo toda semana, um jogo todo mês. Então, eles faziam um jogo para você jogar várias e várias e várias horas. Ou para você, várias horas no fator replay, ou várias horas pela dificuldade, né? Várias horas pela dificuldade. Então, tipo assim, um jogo que normalmente nos dias de hoje, você zeraria em 12 horas. Antigamente, se o jogo você zerasse em 12 horas, o jogo era lixo, meu amigo. Você considerava o jogo um jogo lixo. Tem muitos jogos, principalmente em categoria de RPG antigo, que é 400, 600, 800 horas de jogo pra você pegar e platinar o jogo. Uhum. A dificuldade, vamos dizer assim, você pegar um jogo antigo de RPG, vamos dizer um Final Fantasy 4 ou o próprio 1 também, você tinha que gastar farmando XP pra fazer seu personagem ficar forte, porque os caras fizeram isso pra quê? Pra que o jogo se tornasse longo. A gente pode colocar aí como exemplo nem o Final Fantasy, porque nem todo mundo jogou Final Fantasy, mas vamos colocar um jogo que todo mundo jogou com certeza. O próprio Mario. Não, mas assim, questão do que nem o Jacal tava falando, Diego, da questão da dificuldade, sabe? O jogo era difícil, certo? O Final Fantasy era difícil, você tinha que ficar farmando o bichinho nível baixo, porque pro jogo ter tempo, sabe? O cara queimar tempo. Porque senão, vamos dizer assim, o Mario era plataforma. Você escorregava a plataforma, era difícil de pular, você tinha que fazer algumas coisas. Sim, mas o exemplo assim de jogo de dificuldade, vamos pegar um Final Fantasy que eles colocavam a dificuldade estourada pro cara ter que ficar farmando o bicho, o XP ali, aumentar o level dele pra ele conseguir ir pra outro lugar. Sim. Eu lembro de quando eu joguei fiz do Super Nintendo, que hoje em dia eu não consigo ver tal dificuldade. Por exemplo, jogando Sunset Riders. O próprio quem jogou Alex Kidd, jogos assim, que eram jogos simples, mas hiper mega difíceis. Que hoje em dia eu não acho que os jogos têm essa dificuldade. Talvez a série Souls possa ter trago um pouco disso, mas não é a mesma coisa, eu acho, é o sentimento. Você pegar exemplo contra. Mas você quer um jogo clássico, você vai ver a diferença, inclusive, das duas versões. Chrono Trigger, pega a versão de Super Nintendo e pega a versão do Play 1. Uhum. Você já vai ver uma diferença gritante na dificuldade. Gritante. Sim. A do Super Nintendo é tipo assim, é vontade de você pegar e bater a cabeça na parede, meu amigo. O negócio é tenebroso. E a do Play 1 é tipo assim, ok. E eu joguei as duas versões. Mas é por causa do período. Se você for olhar bem, todos os consoles, você tinham limitações dos consoles. Então, os desenvolvedores tinham que lidar com isso. Você quer um exemplo? Quem aqui já jogou o primeiro Silent Hill? Eu. Sim, eu. Pois é. Você lembra daquela névoa do Silent Hill? Sim. Aquela névoa do Silent Hill, não foi feita de propósito. Eles colocaram a névoa ali para encobrir os defeitos que tinham no jogo, porque eles não conseguiam carregar o cenário todo de uma vez por causa da limitação do processador do PlayStation 1. Então, cara,
Isso é uma coisa que me faz pensar que os jogos antigos talvez fossem melhores, porque os caras pensavam em resolver os problemas. Entendeu? Hoje o cara joga o bagulho de qualquer jeito e dane-se. Mas os caras, eles tinham um carinho muito grande pelo jogo. Sabe? Um carinho muito grande. Tanto que a maioria dos jogos antigos, você tem easter eggs escondidos e alguns easter eggs que foram ser descobertos 20, 30, 40 anos depois. Saca? Deixa eu só abrir um parênteses só pra falar uma coisa pra você que tá ouvindo a gente aqui. A gente tá falando de retro gaming, né? Mas a gente sabe que retro gaming é uma prática, né? A prática de colecionar, de jogar, de você preservar os videogames antigos e tal. Mas quando a gente tá... Na verdade, onde a gente tá querendo chegar é dizer se essa comparação dos consoles atuais, dos jogos atuais com os consoles e jogos retrô de antigamente, tá? Não exatamente da prática do retro gaming. Desculpa, pode continuar aí, João. Então, tipo assim, eles tinham um carinho muito maior pelo jogo. Os desenvolvedores tinham um cuidado muito maior. E com o tempo foi perdendo esse cuidado. Aí a questão do The Last of Us, igual tá falando, eu acho que o que a galera tá querendo falar ali é o seguinte: o The Last of Us, ele é um jogo linear, saca? Você tem um início, você tem um meio, você tem um fim, e você não é que você vai andando em linha reta. Calma, eu joguei o The Last of Us, calma lá. Posso falar porque eu joguei e zerei, inclusive. Eu gosto muito do The Last of Us, a história dele é muito fodada. Não, vocês vão arrumar briga comigo se falando mal de The Last of Us, hein? Se for até o 2, tudo bem, fica até quieto. Ele é um jogo linear. Você vai seguindo a história, basicamente, você não tem tanta coisa pra explorar no mapa. Você explora o mapa pra você achar recursos. Já vai concordar comigo. Você explora o mapa pra você achar recursos, mas igual, vamos fazer um comparativo? Jogos de zumbi? Pega o Resident Evil 2. Resident Evil 1 e 2. O tanto de fragmento de história que você vai achando, inclusive histórias de personagens. Principalmente Resident Evil 2, que teve o remake agora. Você pega, por exemplo, aquele caso do o pai e a filha. Que eles pegam e mandam o Leon pastar, saca? Não, eu vou cuidar da minha filha. Você sabe que a filha tá infectada, mas o cara, não vou abandonar minha filha. Sim. Aí você pega esse ponto. E isso é uma coisa que você pode simplesmente só passar reto no jogo. No antigo você só passava reto, se quisesse. Mas se você explorasse, você ia encontrar. Então, isso eu acho que faltou um pouco do The Last of Us. Você tá no mundo pós-apocalíptico, mas espera, pessoas viviam ali. Podia dar pra você, tipo assim, achar fragmentos de coisas, te dar um pouco mais de contexto algumas coisas, te dar um pouco de puzzle, principalmente, saca? Te dar um pouco de... Ah, não, eu discordo. Eu discordo. Pra mim, The Last of Us é perfeito do jeito que ele é, cara. Eu discordo dessas burradas que vocês estão falando aí. Eu tô botando pontos que o jogo podia ter melhorado. Vocês vão me desculpar, mas vocês estão comprando briga comigo falando mal de The Last of Us, velho. Você não sabe nem falar, pô. Você fala The Last of Us, é The Last of Us, pô. Não sabe nem falar o nome do jogo, quer arrumar briga, rapaz. O jogo é meu, eu falo como eu quiser. É isso, olha. Aí o que é? Eu acho que faltou um pouco mais de puzzle ali, algumas coisas pra resolver alguns problemas durante o... Ah, sim, concordo. Aí sim, aí eu concordo. Isso falta, porque isso é uma coisa que quebra a linearidade do jogo. É obrigar o jogador a pensar mais, não pensar mais, não só no caso de ter... Mas rapidinho. Eu acho que o caso do como é que é, ô Pedete? Vamos ver aí o mestre falar. The Last of Us. The Last of Us. Ai, eu acho que o caso desse jogo, ele não é um jogo pra puzzle, entendeu? Isso não é o pá do jogo, não é o que eles querem mostrar, puzzle, entendeu? Mas o que acontece ali? Pelo que eu entendi do jogo, pelos vídeos, o pessoal comentando, não é um jogo que você encontra as dificuldades que você encontraria no mundo após-apocalíptico, no sentido de o seguinte. Ô louco, aonde que não? Vocês não jogam o jogo, mano. Cara, você poder abrir, vai abrir as portas tudo, quando você chega ali a porta já vai estar toda aberta? Não, Sony, pelo amor de Deus, patrocina nós aqui, Sony. Manda um PlayStation pro Diego e manda o jogo do The Last of Us e fala pra ele jogar.
Porque, mano, vocês não jogaram o jogo, velho. Alô, Sony, patrocina nós, hein? Manda Pelo amor um de Deus. PlayStation pro Diego. Manda o PlayStation pro Diego. Se o Diego tivesse falado mal do Hellblaze, realmente eu concordo com você, velho. Eu joguei 2 vezes o jogo e eu parei as 2 vezes. Ó, eu falei assim, quando saiu o 2, eu falei, eu vou voltar a jogar. Cara, não dá, mano, o jogo é só isso. Você põe pra frente quadrado, você põe pra frente quadrado. Aí o puzzle é uns puzzle meio besta, sabe? Mano, não dá pra jogar aquele jogo. Aí o 2 os caras falam que é pior ainda. Mas dizem que o gráfico é foda e dizem que a história é boa. Realmente, a história do 1 é boa também. Mas, cara, não dá, mano. Agora, o The Last of Us... Não, mano. O jogo é bom, velho. É igual que eu tô falando. Eu não tô criticando o jogo. Eu tô falando que tem coisas no jogo que eles podiam ter melhorado. E quando eu falo em puzzle, saca? Quando eu falo em puzzle, eu não falo puzzle só, tipo assim, pra eu avançar pra uma área, por exemplo. Eu discordo. Um quebra-cabeça não precisa ser só pra isso. Até mesmo pra você colocar um easter egg ou informação, ou você achar fragmentos de uma informação. Gente, entendeu? Deixa eu falar uma coisa. Vamos cortar esse assunto somente de Last of Us, porque a gente tá falando só de um jogo. A gente tá falando aqui dos consoles e dos novos consoles e do retro game, né? Certo? Vamos dizer assim, vamos pensar assim, que realmente o que acontece pro mundo dos jogos atualmente é a falta de criatividade, às vezes, das empresas de fazer algo diferenciado. Não, isso com certeza. Entendeu? Do que existia antigamente. Antigamente, como a gente falou, pelos hardwares serem limitados, certo? Você não tem muita capacidade, o pessoal precisava polir. Se você pegar ali vamos pegar um jogo que todo mundo conhece, um Assassin's Creed, certo? Se você olhar o jogo, colocar ele numa Unreal Engine, desmantelar ali e ver, é tudo texturização bem feita, para fazer com que pareça que a roupa do cara tem aquele gominho, mas não, é um assombreamento e texturização. Entendeu? Certo? Os caras faziam um trabalho de jogo de luz, fazer uma textura de reflexo no chão, entendeu? Para que o jogo rodasse liso em consoles, liso em computador, sem a pessoa precisar gastar um dinheiro a mais, entendeu? Que hoje em dia, por causa da IA, por causa do shader, né? Porque o shader também é um sistema que vai fazer as coisas mais automática, né? O pessoal acabou não tendo esse cuidado e acaba fazendo com que o jogo seja pesado. Exato. Você precisa de um tempo maior para carregar, uma memória a mais para fazer com que o jogo funcione, que hoje em dia não seria necessário. Se você for pegar uma curiosidade sobre os jogos de antigamente, os personagens, para eles fazerem aquele movimentação mais realista, vamos assim dizer, de movimentação igual de Top Gear, o pessoal se utilizava da falha de pixel que as televisões antigas tinham. Então eles utilizavam menos pixels, que quando jogasse naquela televisão, aquele efeito de blur por falta de pixel desse aquele efeito de velocidade muito mais realista. Hoje o pessoal não pensa nem nesse detalhe de como melhorar esse tipo de sentimento. Sim, mas isso aí não é nem nos jogos antigos. Teve um jogo que uma vez eu apresentei pro Chacal, um vídeo sobre esse negócio do jogo ser carregado hoje em dia com shaders, né? Onde o cara pegou um Need for Speed, certo? Ele fez a comparação de um Need for Speed de 2011 com o Need for Speed de 2024, 2025. Cara, ele mostrou que os caras, em 2011, eles, por ter limitações e ter bastante coisa que eles não tinham como hoje em dia, o jogo saiu lindo, que dava de 10-0 em gráfico, sendo que não precisava do gráfico de hoje, de uma carta gráfica, de um hardware gráfico hoje em dia bom, certo? Para eles ter feito o jogo de hoje em dia que estava pior do que aquele. Porque eles faziam, por causa das limitações, eles faziam algumas coisas, né? Eles se aproveitavam de bug. Aquela tela não tem uma qualidade, a gente sabe que não tem uma qualidade, que nem o pessoal fala, vou comprar um Play 5 Pro e vou colocar na minha televisão LCD. Vai ser top. Você não vai aproveitar o 4K do aparelho, porque essa televisão não é uma 4K.
Entendeu? É a mesma coisa do cara vai lá, eu vou comprar a última placa de vídeo top de categoria. Vai lá e bota no monitor normal. Você não vai ter o aproveitamento da placa de vídeo, de ver a qualidade de texturização, de refresh de textura, de não sei o que, de megahertz, de frequência, entendeu? Você não vai ter isso, porque você está usando uma placa numa televisão. É a mesma coisa que você colocar um motor de Ferrari num Fusca. Você vai ter um Fusca que vai correr mais rápido, mas ainda vai ser, na visão, vai ser um Fusca. Mas o grande questão dos jogos atuais, tá? O problema dos jogos atuais, indiscutivelmente, é a falta de capricho. Como o Félix falou, Monster Hunter Wilds é a prova disso. Monster Hunter Wilds foi o Monster Hunter mais mal customizado da história da Capcom. Sério, a customização daquele jogo é horrorosa. Literalmente horrorosa. Eu, obviamente, não tenho um PC de última geração, então nem me preocupei se tem cabeça em comprar ele, mas o pessoal que tinha um PC de última geração ali com uma 5070, uma 5080 ali, tava reclamando, velho, tá tendo queda de FPS bizarra. Pera, o cara tá com uma placa de vídeo ali de 5, 6 mil, 7 mil reais. Ele não tá conseguindo jogar a porra do jogo? Como assim, cara? E você pega um jogo, vamos pegar jogo atual, tá? Que é um exemplo clássico de jogo bem feito, jogo que o pessoal teve carinho. Red Dead Redemption 2. Se vocês falarem mal de Red Dead, vocês vão gastar. Ô, gente, fale mal de jogo ruim, não de jogo bom. Não fale mal de jogo ruim, tem tanto jogo ruim, vocês vão pegar bem um. Só falta agora vocês falar mal do God of War. Fala mal dele, aí eu vou aí catar vocês no sul. Calma lá, a gente não tá falando. Oh, meu Deus do céu, a gente não pode falar mal de jogo quase nenhum, né? Peraí. Olha, acho que você tem que aprender um pouquinho a escutar o que a gente tá falando. O cara tá falando bem do Red Dead, você tá achando que o cara vai falar mal, pelo amor de Deus. Não, sim, eu escutei. Eu escutei que ele falou bem, mas eu falei, só vocês vão começar a falar mal de Red Dead, pelo amor de Deus. Meu coração até gelou aqui, cara. Se você for botar um defeito no Red Dead Redemption 2, ele tem um único defeito. Você não pode discordar de mim nesse negócio. O único defeito dele é que ele acaba. Que a história dele acaba. Você termina o jogo, você fica deprimido. Não. O que a gente tá querendo dizer é que os jogos, em alguns momentos, o pessoal capricha tanto na história quanto na qualidade gráfica. A própria Rockstar fez um trabalho muito excelente nos jogos dela nesse quesito. Mas não vamos dar um exemplo agora de jogos atuais que foi tão mal feito que estava tendo problema. Vamos colocar aí, por exemplo, o Valorant. O Valorant, quando saiu, a placa de vídeo mais top de mercado estava superaquecendo. E era um jogo que foi feito para rodar com qualidade gráfica menor do que aquela placa precisava. Não, eu escutei, eu reparei. Sim. Você vê como é que foi a questão de falha de controle de qualidade do jogo quando foi lançado. Não, realmente, a história... Eu até falei no outro podcast, se fosse esquecer um jogo e recomeçar, seria ele, entendeu? Embora a minha franquia favorita, o meu jogo favorito, é o God of War Ragnarok. Pra mim é o meu jogo favorito, entendeu? É a minha franquia favorita. Tá maluco? Só que... Não tem nem comparação. Eu não consegui terminar o God of War. É muito fraco. Ah, você é Nutella. E tipo assim, mano... Cara, é muito foda o Red Dead. É muito foda, cara. Tá aí. A gente tá falando aí de querendo ou não, brigando aí sobre The Last of Us, sobre Red Dead. Esses jogos, qual é o ano de lançamento deles? É o que eu falei, ele já é um lançamento muito atrás, ele já não é dessa geração. A gente não consideraria retro game jogos lançados agora em 2025. Então, mas na verdade eu acho que os dois, eles já são retro game. O Red Dead, se for para pensar na questão que você estava comentando, ele entra no retro game. Mas ele tá vivo até hoje. Ó, o The Last of Us é 2013. Já tem década. O Red Dead... O Red Dead 2, ele é 2018, igual o God of War 2018.
O lançamento foi no PS4. Não, eles não são retro, são jogos mais atuais. Tá? Vamos partir do pressuposto. Vamos lá. PS4 já é retro game? Uhum. Não, pra mim não. Pra mim não, por quê? Por que ele é retro game? Então, não, ok. O PS4 foi lançado em... Que ano? 2013. O PS4 foi lançado em 2013. O God of War, eu acho que ele... The Last of Us, por exemplo, foi um jogo do PS3, que foi lançado em 2013, mesmo ano de lançamento de 2004, acho que já tem mais de 10 PS4. anos. Então o PS4 ele pode ser considerado um retro game, sendo que ele produziu jogos até 2000 e quanto? 2020? O último jogo do PS4. Vamos lá, vamos pesquisar aqui só pra gente ter uma noção. O último New... Deixa eu ver. Ah, não, mas você dá uma olhada no Google, aí você vai procurar e diz que lançou New Supermarket Simulator, que foi lançado dia 30 de março. Ô, Pedex, só uma curiosidade, tá? Tecnicamente, sim, eles teriam considerado um retro game. Aham. E dá pra você analisar o último jogo lançado, porque se você for olhar o mundo dos jogos, você tem um país, um pequeno paizinho ali, não é tão pequeno assim, que ele funciona diferente do resto do mundo inteiro, porque o pessoal lá é meio doido. Que é qual? Chamado Japão. Sabe o PS Vita? PS Vita é um retro game, indiscutível. PS Vita nem é fabricado mais. Aham. Japão ainda lança jogo pra PS Vita. Você acha jogo lançamento pra PS Vita? Então, mas esse é o ponto. Ok, tudo bem. A gente tá falando de PS Vita, porque PS Vita já é um console descontinuado. Tá? Vamos levar. Talvez a gente possa levar isso em conta. É um console que já foi descontinuado. O PS4, apesar de você ainda achar... Deixa eu falar pra vocês só uma coisa, galera, peraí. A gente tem que achar um tempo. Quanto tempo que seja um retro game? 10 anos, 8 anos já é retro game? Gente, Eu acho que assim como... cortar você aí, tá, ô Diego? Um console é considerado retro game quando ele é um modelo de console de videogame que remonta a década atrás, entendeu? Ou seja, passou uma década, ele já é considerado retro game. O Play 4 já é considerado retro game. Então pronto. Sim. Entendeu? Uma década após o lançamento desse videogame, ele já é considerado um retro game. Porque já tem um modelo acima dele, entendeu? Que é o modelo do Play 5. Então pronto, agora eu concordo. Entendeu? É a mesma coisa do Switch. O Nintendo Switch é um retro game já, porque já saiu o Switch 2. Então, acabou. Você não vai falar que o Switch ainda é um vídeo. Ele é um retro game, ele é vendido, ele é fabricado, mas o lançamento dele é já de uma década atrás, entendeu? Já temos um modelo novo. Ao momento que se lançou um modelo novo desse videogame, certo? Aquele outro já é retro. Caraca, mas aí fica meio... Bom, tá, ok. Eu fiz uma pesquisa aqui também, e aí a informação também foi essa, que o console retrô, ele passa a ser considerado retrô quando ele já saiu do ciclo de comercial e ele pertence a uma geração anterior à geração atual. Então o PS4 já é considerado um retrô de acordo com alguns pontos de vista. Sim, não com o ponto de vista do, tipo assim, ele não é mais comercializado, mas é o ponto de vista de quê? De que ele é um console que já tem um console acima dele, entendeu? Porque eu não conheço. Então, mas dentro da visão geral, dentro desse mercado, talvez muita gente não considere o PS4, o Xbox One, o próprio Nintendo Switch Já considera. como. Não, então, mas tem gente que ainda não considera. O né? Nintendo Switch o pessoal ainda não considera, mas o Play 4 você já vê gente colecionando. Vendendo a preço de colecionador. Então, mas será que considerado... Então, esse é um outro ponto que a gente pode considerar. Um videogame, ele só pode ser... Tipo assim, ele é considerado retrô, beleza, porque ele passou pra geração anterior. Mas ele também pode ser considerado retrô porque ele subiu de preço? Então o PS5 é retrô, que ele subiu de preço essa semana. A Sony não vai patrocinar nós, achou? Não, eu tô falando assim, não por causa do subir de preço, ele virou preço de colecionador, entendeu? Ele entrou pra colecionismo. Deixa eu falar rapidinho aí. Eu penso o seguinte, um videogame, ele passa a ser retrô num país quando ele já deixa de ser fabricado ou distribuído naquele país. É igual, o PS4, ele ainda é fabricado ainda no Japão.
No resto do mundo ele já foi descontinuado. No Japão você acha ele novo lá. Não, fechou tudo, ô Chacal. Você acha ele novo porque tem pra vender, mas eles não estão mais fabricando mais, entendeu? Que eu falei, Japão funciona um pouco diferente do resto do mundo. PS4 você acha novo lá ainda. Você tem jogos sendo lançados para PS4 ainda. PS4 é um console forte lá. Só que se pegar pro resto do mundo, por exemplo, não, já acabou. É PS5. Então, mas você encontra. Lá no Japão você ainda encontra PS4 novo. Mas novo porque ele ainda tá sendo produzido ou novo porque tem muito estoque? Olha, eu creio que ainda há uma pequena produção lá ainda. Entendeu? Eu não vou afirmar com certeza porque eu tinha que invocar o Japa aqui. O Japa ele aparece quando ele quer. Então não adianta eu chamar ele pra cá porque não vai vir se eu chamar. Uma informação aqui. Desculpa te cortar, mas uma informação. Que a produção do PlayStation 4 foi encerrada pela Sony. As últimas unidades foram fabricadas no início de 2025. Então provavelmente eles ainda devem ter muito console zerado lá. Mas acho que produção não tem mais. Mas se eu for pensar 2025, saca? Eles encerraram ano passado. O resto do mundo já tem tempo pra caralho. Já Sim. Então, tipo assim, eu acho que ele começa a ser considerado já um retro game quando ele já para de ser produzido e distribuído para aquele país, saca? Você tem dificuldade de achar ele novo. Ele novo ir artigo de luxo. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Vamos considerar a geração dentro da nossa conversa aqui, tá? Vamos considerar a geração anterior, tipo PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Eles já são consoles retrô. Vamos partir desse pressuposto? Vamos. Podemos estabelecer essa marca, então, para nossa conversa? Sim, tá estabelecido. Então tá. Com isso estabelecido, daqui a pouco eu faço uma pergunta para vocês. Chacal, desculpa te cortar, continua. Mudando agora de pau pra cavalo. Vamos lá, curiosidade. Qual que você acha que foi o primeiro console... Mudando de quê? Como você falou? Mudando de pau pra cavalo. Eu nunca ouvi. Ditado popular, meu amigo. Se não sabe, joga no Google. Não sabe nem falar The Last of Us, como é que vai saber ditado popular? Não tá sabendo escutar direito. Então, eu falei pra gente... Antes eu falei pra gente pensar em associar o PS4, o Xbox e o Xbox One e o Switch como retro gaming, né? Só que eu acho isso um pouco injusto. Porque eu tenho Por quê? Tenho uma pergunta pra vocês. Eu queria que vocês me dissessem, se a gente for pensar em retro gaming, qual é o console retrô que vocês mais gostam? Qual que é o console retrô favorito de vocês? Aí eu acho o PS4, o Xbox One e o Switch, eu acho muita sacanagem colocar nessa lista. Eu acho melhor deixar a geração anterior ficar fora desse. É isso. Eu vou falar o meu, Super Nintendo, eu tenho até hoje ele aqui. Eu tenho o meu Super Nintendo aqui com jogo e tudo mais, cara, tudo originalzinho. Nossa, que da hora. Li, qual o seu console retrô favorito? Então, galera, vamos lá. A jornada do Li nos consoles. Cara, sou bem raso. Falei pra vocês, foi o Super Nintendo. Depois dele, meu pai comprou um PlayStation 1, que eu fiquei muito tempo com esse PlayStation. Aí do PlayStation 1 eu passei pro 2. Do 2 eu demorei um tempão. Aí eu já estava trabalhando, inclusive na Santa Emília. E eu recebi uma proposta de um cargo lá. E aí eu comprei o meu Xbox 360. Porque na época eu tava optando entre o Play 3 ou o Xbox 360. Mas eu acabei indo no Xbox por causa dos jogos pirata, né, cara? Porque, infelizmente, o Lee tinha que pagar os seus próprios jogos, né? Então eu comprei um 360. Aí teve uma vez que meu pai de aniversário me deu o Play 3. E eu fiquei com os dois videogames. E aí depois do 3, aconteceu, infelizmente, a tragédia. Meu pai chegou a falecer, né? E aí eu vendi os dois videogames e eu fiquei um bom tempo sem videogame. Claro, eu também fiquei com um PC nessa época, mas um PC bem meia boca. Foi onde conheci vocês. Inclusive, eu vou falar um negócio aqui, galera, até meio pá de falar.
Mas eu não sei se o Diego vai lembrar disso. Meu pai faleceu, eu tava jogando LOL, não sei. Eu tava jogando LOL, não sei se vocês lembram. Não sei, cara. Eu saí, começou uma... Eu lembro ainda, porque quando eu fui desligar o PC e eu voltei no outro dia, eu não sei quem me perguntou, pô, Linda, aconteceu alguma coisa? Tava uma barulheira aí, eu falei, cara, depois eu conto pra vocês. Aí eu falei, meu pai faleceu, mano. Ele teve infarto, né? Uma fatalidade aí, né? E meu pai, cara, nossa, meu pai era o cara. Se eu for metade do homem que ele foi, pra mim tá bom. Mas vamos lá, voltando ao foco. Aí eu vendi os 2 videogames, juntei mais uma grana, né? E comprei o Play 4. No PlayStation 4, eu fiquei muito tempo, até eu conseguir uma graninha boa. Nessa época, meu PC quebrou, né? Até agora tô com o PC quebrado. E aí fui lá e comprei o PS5 e tô até hoje com ele. E a minha saga é essa. Muito bom, muito bom. Diego, qual o seu console retrô favorito? Foi o PlayStation 1, porque assim, o primeiro jogo que eu vi que me chamou a atenção na época foi o Final Fantasy VIII, que é um jogo que utilizou uma engine muito foda na época para um gráfico muito realista, por assim dizer. Apesar de eu ter ficado vários anos jogando Super Nintendo, joguei até um pouco do Mega Drive, mas o PlayStation 1 foi aquele videogame que eu acordava no sábado de manhã e só desligava domingo à noite. O PlayStation 1 foi o seu primeiro console? Não, aí que tá. O primeiro console que eu lembro que a gente teve, que quando eu morava em Campo Grande, pra você ter ideia, com 5, 6 anos, era o Mega Drive. Eu até lembro que tinha um jogo de luta lá que você podia, era você e mais uma pessoa, e de repente a máquina tava com um terceiro cara. E você ficava lá contra esse terceiro personagem. Massa. Mas o PlayStation pra você foi o pontual. O PlayStation pra mim foi aquele que eu vou falar com você, foi o melhor, porque eu acho que eu passei horas e horas jogando ele, não tinha o que passa, não tem outro que me deu essa sensação. No episódio passado você tava falando bastante de Yu-Gi-Oh! Também, né? Então você jogou bastante. Exatamente, é um jogo que eu joguei bastante, inclusive o meu celular, toda vez que eu compro um celular novo, o primeiro emulador que eu instalo é o de PlayStation 1, porque um dos meus RPGs favoritos tá lá, que é o Breath of Fire 3 também, e assim... Pra mim eu acho que é um xodó que eu tenho esse videogame. Realmente. Legal. Muito bom. Chacals, qual o seu console favorito retrô? Cara, são muitas emoções. Se você for olhar bem, meu primeiro console foi um Atari. Eu não tenho muita recordação de ter jogado muito ele. Eu lembro muito de jogar Atari. Era na casa de um tio com os primos. Tinham 3 tios que eles moravam juntos, saca? Eles tinham acabado de chegar em BH. Eles tinham um Atari. Eu nunca tinha visto tanta fita de Atari na minha vida. E molecada, você já viu, né? Console, novidade e tal, que negócio todo. A gente, sempre que a gente ia na casa deles lá, a gente se reunia pra jogar as fitas de Atari. Eram joguinhos bobinhos, eram joguinhos simples, mas eram muito divertidos. Isso é a lembrança que eu tenho do primeiro console. O console que eu mais joguei, se você for olhar bem, foi Super Nintendo, porque eu acho que quase todo mundo teve um Super Nintendo, sabe? Eu tive Super Nintendo, eu joguei Super Nintendo pra caralho e tal, que negócio todo. Apesar de tudo isso, eu tenho carinho muito pelos 2 consoles e tem muitos jogos que, tipo assim, tem menções honrosas. Eu fico com o Play 1. Play 1 eu já tava adolescente, eu já tinha muito dinheiro. Peguei, foi o primeiro console que eu comprei com o meu dinheiro. Na época, fiz os bicos, trabalhei, juntei dinheiro, comprei o console. Os RPGs que eu tenho mais carinho até hoje, eu joguei no Play 1. Se você for olhar, foi os RPGs que marcaram sua adolescência? Foi. Os jogos que marcaram sua adolescência? Foi. Foi ali Dino Crisis, foi os primeiros Resident, foi os Final Fantasy 7 e 8. Nota, o Final Fantasy 7 quando lançou aqui, eu cheguei a jogar a versão japonesa. Tava tudo em japonês, eu não entendia porra nenhuma do que tava escrito. Mas jogava, não queria nem saber. Jogava, queria nem saber. O meu, eu fico meio dividido aí entre 2 consoles, que foi o primeiro console que eu tive, que eu ganhei, que era meu mesmo, que foi o Master System. O meu primeiro console foi um Master System 3, aquele que era meio redondinho, né? Que tinha o Sonic na memória, que foi que eu joguei muito.
mas eu acho que o meu console retrô favorito também é o Super Nintendo. Eu nunca tive um Super Nintendo, mas eu lembro muito que nas férias eu viajava para casa da minha avó nas férias e o meu tio, ele sempre na época que tinha aquelas lojas de videogame, né, não é fliperama, mas era tipo as lojas de videogame que dava para que você pagava para jogar, né, e tal. Tipo umas lan house de videogame, mas eu era pequeno e dava. Então, eram as locadoras de videogame e dava pra alugar videogame. O meu tio alugava o Super Nintendo, todo ano ele alugava o Super Nintendo nas férias e levava pra casa. Então eu ficava nas férias com o Super Nintendo. E você, Félix? Qual que é o seu console retrô favorito, cara? O meu console retrô favorito, cara, foi o Super Nintendo. Apesar de eu ter tido outros consoles, né, anteriores, né, que foi ali o Odyssey, né, o Atari, mas aquele console que me conquistou mesmo, cara, foi o Super Nintendo. Até então, eu tenho o Super Nintendo até hoje, porque foi o Super Nintendo, foi o console que minha avó me deu, certo? Ela ainda, eu fiquei com o console, aí eu comprei outros consoles, né, o Nintendo 64, PlayStation, só que ficou o console com ela, aí ela ficava jogando, aí ela jogava o Mario, ela gostava muito daquele Mario da edição do Mario All-Star, que era o Mario World 3, né, que é o Mario que você vira o Tanuki lá, essas coisinhas, ela adorava, cara, ela jogava bastante, era muito bom, mano. Jogo que eu gostava foi ali que eu conheci a série que eu mais gostei, mano, que foi a série Metroid. Aquele jogo fazia, mano, nossa, eu tenho até medo, cara, assim, sabe? Porque era um jogo que te deixava numa situação desesperadora. Você tá sozinho num planeta e, sabe, lutar contra criaturas, essas coisas, ainda mais na época que tinha aqueles filmes, né, estilo Alien, né, O Oitavo Passageiro, essas coisas assim. Que legal, cara, muito legal, da hora. Mas e aí, pra gente chegar num ponto, o que é melhor? Consoles novos ou consoles antigos? Eu fico em cima do muro, viu? Pra mim, consoles antigos. As duas coisas? As duas coisas. Eu fico em cima do muro nesse ponto, porque eu acho que é o melhor dos dois mundos, saca? Pra que eu vou excluir um se eu posso aproveitar os dois? Eu também sou dessa mesma opinião. Não, os jogos novos são melhores. E ponto. Peraí, não, pelo amor de Deus, a gente tá falando só de videogame, calma, se a gente for falar de jogo, ferrou, meu amigo. Os consoles, os jogos não, os jogos a gente deixa pra outro podcast, porque daí vai ser um podcast de 8 horas e meia. Então os consoles novos são melhores. Não acho, mas enfim. Vamos encerrar aqui agora. Fica pra uma parte 2, Vai ter uma discussão muito grande nisso. Não, vamos encerrar aqui agora, gente, olha assim. Deixa o joinha aí, certo? Comentem com o pessoal, porque senão daqui a pouco a gente vai cair num Street Fighter aqui de que tal jogo é melhor que o outro, que meu console é melhor que esse, e não é isso que a gente tá vindo aqui, a gente tá vindo só expor ideias. Muito bem. É isso aí, rapaziada. Deixem sua opinião, os comentários estão abertos. Lembrem de seguir a gente aqui no YouTube ou também aqui no Spotify, tá bom, galera? Deixa eu falar podcast. É só procurar que vocês vão achar com certeza, tá bom? Tamo junto. Abraço. Um abraço pra vocês aí. Falou, pessoal. Um abraço. Gente. Até mais, galera. Falou aí. Muito obrigado por ter ouvido até aqui.